tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar deste domingo e eu já posso te adiantar que o programa está pra lá de especial, olha só. Preparamos uma matéria muito especial que vai te inspirar e transformar a sua vida, você não pode perder. Uma edição exclusiva do nosso Giro de Notícias. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a psicoterapeuta Tariana Rocha. Tá boa demais essa entrevista, viu? Então não saia daí porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou. A gente abre o programa trazendo agora mais uma matéria inspiradora que a produção do programa preparou só para você. Em tempos de aceleração digital, com milhares de estímulos vindos das redes sociais, dispositivos móveis e uma constante pressão por resultados rápidos, a saúde emocional do ser humano nunca esteve tão vulnerável. A mente, que deveria ser o nosso maior aliado, muitas vezes se torna o principal inimigo, sobrecarregada, ansiosa e sem espaço para respirar. Mas o que está por trás desse desgaste coletivo? Como chegamos a um ponto onde somos incapazes de gerenciar nossos próprios pensamentos e sentimentos? E mais importante, como podemos reverter essa situação? Muitas vezes na faculdade, a aula do professor é um pouco chata e você começa a mexer no celular. E aí você vai, vou só dar uma olhadinha aqui. Aí quando você vê, você já tá 40 minutos no celular, meu Deus, né? Passou o horário, aí você tá atrasado pra dormir e porque você ficou mexendo no celular. Posta, né? O que você tá fazendo e tá ali de olho, quem tá comentando, quem tá curtindo. E aí você nem aproveita o momento. Eu vejo os vídeos assim, ficou muito tempo. Coisa de até 3 horas por dia, assim. Vivemos em uma era onde a sobrecarga de informações se tornou algo normal. Crianças e adolescentes, por exemplo, possuem uma quantidade de dados a que precisam se adaptar que no passado seria inimaginável. O acúmulo de conhecimento e estímulos não é apenas uma característica da vida adulta ou das profissões altamente exigentes, mas está se tornando a realidade de quem está em fase de desenvolvimento, ou seja, das gerações mais jovens. E isso tem efeitos profundos na saúde mental. Como que você administra os acessos do celular? Como que você sabe o que ele vai ver na internet? A internet está aí para todo mundo. Eu deleto as coisas que não me interessam. Mas uma criança com 10 anos, nós vimos uma vez ele jogando, não estava no celular, estava no jogo. E ele dando todas as diretrizes de onde ele estuda, como era a família dele e onde ele morava. Quem que estava fazendo essas perguntas? Eu acho que há muito tempo da infância dela, da pré-adolescência no celular. Isso me incomoda muito. Esse fenômeno, amplificado pela presença constante de smartphones que geram um fluxo incessante de informações, tem consequências graves. Ao contrário do que muitos imaginam, o problema não está em uma simples falta de atenção ou capacidade de concentração, mas sim no fato de que o cérebro, saturado de dados, não consegue mais fazer as devidas conexões e a energia mental é consumida, sem gerar um pensamento estruturado ou profundo. Atualmente eu faço um curso online e eu não consigo me dedicar 100% ao curso porque eu fico 100% vidrada no WhatsApp. Conversando, batendo papo. Quando a gente vai ver, a gente fala, vou ficar 30 minutos. Você passou 2 horas conversando. Como podemos então quebrar esse ciclo de insatisfação e angústia? A chave está no autoconhecimento, na gestão da mente e das emoções. Precisamos aprender a desacelerar, a refletir e a questionar os padrões que nos são impostos. Precisamos reconectar nossa mente com o presente, aprender a perdoar as nossas falhas e, sobretudo, a cuidar da saúde mental. E é justamente nesse ponto que Me Chamo Milagre, uma obra que une ficção e filosofia, pode oferecer um caminho. A obra Me Chamo Milagre não é apenas um convite à reflexão, mas também uma chamada à ação. A solução para o caos emocional está dentro de cada um de nós, no processo de aprender a lidar com os nossos pensamentos e emoções de maneira saudável. A obra oferece uma perspectiva de esperança e transformação, mostrando que, por mais difícil que seja o caminho, o verdadeiro milagre está em nossa capacidade de curar nossa mente e, assim, reconstruir a nossa realidade. Eu sou Augusto Cury, psiquiatra e escritor. As editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo, mas me sinto um eterno aprendiz.
Além de ser psiquiatra lido em mais de 70 países, minhas obras também são estudadas em universidades e eu tive o privilégio de desenvolver uma nova teoria sobre a construção de pensamentos, a formação do eu, o programa de gestão da emoção e os papéis conscientes e inconscientes da memória, e que é estudada em algumas universidades. Bom, diante do meu currículo, eu quero lhes dizer a minha preocupação intensa com as telas digitais. E é por isso que eu escrevi o livro Me Chamo Milagre. Neste livro, que é um romance psiquiátrico, conta a história de uma bebê super divertida que é traficada, infelizmente, pelo crime organizado, e a rainha do tráfico que a traficou sofre uma perseguição implacável da Interpol e do FBI, e ela deposita essa criança, a deixa num porão escuro, úmido, frio, e lá mora um paciente esquizofrênico. E esse paciente era super divertido e inteligente nos seus momentos de lucidez, e essa bebê também super tagarela, super divertida. Os duas pessoas improváveis vão participar da história um do outro. Essas duas pessoas vão viver nesse mesmo espaço e vão construir uma belíssima história. Uma história que te surpreenderá, que te levará às lágrimas. A vida é um milagre único e imperdível. Não a viva de maneira banal, comum. E cuidado, não dê telas digitais para as crianças. Elas precisam brincar, precisam ter infância. Não faça da sua história um pesadelo, mas uma história que vale a pena ser vivida. Eu espero que você tenha a oportunidade de ver essa garotinha crescendo aos pés desse paciente esquizofrênico, ela ajudando ele ajudando ela. Dois seres humanos, portanto fragmentados, se tornam mentes brilhantes numa sociedade altamente estressante. A vida é um milagre. Por isso, eu coloquei o título Me Chamo Milagre, para que você possa se encantar com a sua existência e nunca considerar-se mais um número na multidão, mas um ser humano único, irrepetível e insubstituível. Me Chamo Milagre. A tua vida é um milagre imperdível. Um forte abraço de Augusto Cury. E como ele mesmo diz, a mente mente. Mas se aprendermos a geri-la, podemos transformar a nossa vida e nossa realidade. Fica aí uma bela reflexão para essa tarde de domingo. E agora acompanhe mais uma edição do nosso Giro de Notícias. Nos últimos anos, temos testemunhado mudanças climáticas em diversas regiões do planeta. E um estudo publicado na revista Nature Geoscience traz uma revelação surpreendente. A Antártida, uma das áreas mais isoladas e frias do planeta, está ficando verde a um ritmo acelerado. A vegetação da Península Antártica, que há 40 anos ocupava menos de 1 quilômetro quadrado, agora se expandiu para quase 13 quilômetros quadrados. Este crescimento impressionante, além de surpreendente, é um reflexo direto dos impactos do aquecimento global, mostrando como até as regiões mais remotas estão sendo afetadas pela ação humana no clima da Terra. O estudo revela ainda que entre 2016 e 2021, o ritmo de crescimento da vegetação na região acelerou em mais de 30%. Este fenômeno está diretamente relacionado ao derretimento das geleiras, que ocorre mais rápido do que o previsto, abrindo caminho para a proliferação de novas formas de vida, como musgos e outras plantas. A vegetação, que antes era praticamente inexistente na Antártida, agora começa a crescer em áreas antes cobertas por gelo, trazendo consigo uma série de implicações para o ecossistema local. Embora este crescimento possa parecer um sinal de adaptação, os pesquisadores alertam que ele é, na verdade, uma evidência clara dos impactos das mudanças climáticas causadas pelo homem, colocando em risco um equilíbrio ambiental já delicado. Ao refletirmos sobre essa realidade, podemos tirar uma lição positiva e fundamental: a necessidade urgente de repensar nossas ações
em relação ao meio ambiente. Embora o crescimento da vegetação na Antártida seja um fenômeno fascinante, ele também é um alerta. A natureza, embora resiliente, está se adaptando às mudanças de uma forma que pode não ser sustentável a longo prazo. Este cenário nos ensina que é possível reverter muitos dos danos causados se tomarmos atitudes conscientes e sustentáveis agora, buscando soluções para mitigar as mudanças climáticas e preservar nosso planeta para as gerações futuras. A responsabilidade é de todos nós, e a ação imediata é crucial para garantir que a Terra continue a ser um lar saudável e equilibrado. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na volta tem um Conexão Social e hoje com a especialista em transtornos narcisistas, a Tariana Rocha. Você não pode perder. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. O programa Ressoar está de volta cheinho de notícias boas e agora você confere o Conexão Social. Hoje, batendo um papo sobre narcisismo e como sair desse relacionamento abusivo. A presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, tem o prazer de receber a psicoterapeuta especialista no assunto, Tariana Rocha. Bora lá! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, o quadro de entrevistas do programa Ressoar, onde trazemos semanalmente especialistas que dominam temas importantes, sempre com o objetivo de transformar vidas e oferecer caminhos de esperança e superação. No episódio de hoje, vamos abordar um tema delicado, mas essencial, que é sobre como reconhecer e como sair de um relacionamento abusivo com um narcisista. Infelizmente, muitas pessoas sofrem em silêncio, sem saber com quem está lidando e sem identificar os sinais de abuso emocional e psicológico. Hoje vamos trazer informações fundamentais para ajudar você ou alguém que você conhece a identificar essa condição e encontrar uma saída. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, temos uma convidada muito especial. Ela é psicanalista, coach, terapeuta, pós-graduada em terapia do esquema, com especializações em TCC e em ajudar vítimas de narcisistas. Com sua vasta experiência, inclusive pessoal, ela tem guiado milhares de pessoas no caminho da libertação de relacionamentos abusivos e no resgate da autoestima. Gente, eu simplesmente estou falando da incrível Tariana Rocha, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu já sigo há um tempão e que eu tenho uma honra tão grande de receber. Seja muito bem-vinda, viu? Que alegria te receber aqui no nosso Conexão Social. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Para mim, é muito bom poder falar com um público que eu sei que precisa, às vezes nem sabe que precisa. Então, muito obrigada. A gente está muito feliz. Eu tenho uma alegria muito grande de receber pessoas como você, que assim como nós, têm a missão de vida, de transformar, inclusive mulheres, né? Eu sei que você tem feito um trabalho ali nas redes sociais e nas plataformas onde você atua, em consultório, com palestras, com tudo mais.
E, de verdade, você tem resgatado pessoas que estão vivendo hoje sem saber onde estão de verdade num relacionamento abusivo e não sabe por quê. Por que entrou nesse relacionamento, né? Sim. Então, hoje a gente vai desvendar aqui. Como eu disse, você tem uma experiência pessoal, mas você tem aí uma formação e uma experiência muito grande. Eu queria que você iniciasse falando, então, um pouquinho de você, para quem ainda não conhece Tariana Rocha. Bom, eu estou estudando sobre esse assunto de uma forma mais profunda há 15 para 16 anos. Eu, como você falou, tenho uma experiência pessoal com o narcisismo, né? E no meu caso, o que aconteceu, para quem não conhece a minha história, é que eu tive um relacionamento breve com uma pessoa que hoje eu entendo que estava no espectro da psicopatia e do narcisismo. Então, depois de muito pouco tempo em contato com essa pessoa, eu me encontrei num estado de extrema ansiedade. Eu tinha flashbacks constantes da nossa interação. Eu sentia uma culpa muito grande, não conseguia identificar por quê. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de maiores contatos dessa pessoa. Ele morava em outro país, então eu consegui, né, voltar para o Brasil tranquilamente. E eu me sentia sem identidade. Eu não sabia qual era a minha cor favorita, se o que eu pensava era certo ou errado. É como se eu não existisse mais. A sensação é como se eu tivesse explodido e virado vários grãozinhos de areia. E que eu não tinha nenhum tipo de consistência, sabe? Eu fiquei tão confusa, e estava com insônia. Hoje eu entendo que esses são sintomas do que é considerado transtorno de estresse pós-traumático, que é uma condição que você desenvolve depois que você tem experiências profundamente traumáticas que chegam a desestruturar o seu senso de personalidade. E você fica em hipervigília, ou seja, você fica pisando em ovos, vendo inimigos e ameaças em todos os lugares e você se sente perfeitamente incapaz de se proteger. Então eu não sabia o que estava acontecendo e eu fui pesquisar na internet, né? Eu coloquei lá os meus sintomas, por que eu sinto que eu não tenho personalidade, por que eu não sei quem eu sou, por que eu tenho flashback, por que eu tenho insônia, por que eu não sei o quê. E apareceu um negócio chamado transtorno de personalidade narcisista. E dizia lá nos artigos que eu estava lendo que quando a gente interage com uma pessoa que tem essa condição, a gente pode ficar com todos aqueles sintomas que eu estava sentindo. Meu Deus, inclusive se confundir como se fosse você que tivesse o transtorno. E também, a gente também acha que a gente é profundamente errada de algum jeito. Porque o negócio é que quando a gente lida com narcisistas, eles apelam para a nossa culpa. Então eles conseguem nos convencer de que nós estamos fazendo um grande mal a eles, quando nós não fazemos exatamente o que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Então eu também ficava pensando, Deus, devo ser uma má pessoa, né? E aí, conforme eu fui pesquisando, eu fui adentrando dentro desse tal de transtorno de personalidade narcisista, fui achando diferentes grupos de apoios de vítimas e elas entendiam muito bem a minha experiência. Eu fiquei vendo lá os critérios diagnósticos para diagnosticar essa condição. Ou seja, eu sei que a palavra narcisista está em voga e a gente usa narcisista para isso, para aquilo, para tudo. Só que tem um critério diagnóstico, ou seja, tem sintomas muito específicos que a pessoa tem que preencher para ela ser considerada alguém que tem transtorno de personalidade narcisista. E aí, conforme eu fui estudando, vinha flashbacks da minha mãe. E eu pensei, mas peraí, eu estava estudando sobre o rapaz com quem eu estava me envolvendo. E quando eu digo vinha flashbacks, vinha muitos flashbacks da minha infância, da minha adolescência, um atrás do outro, pá. E eu ia lembrando, e eu pensei, mas tem algo esquisito aqui, porque minha mãe se encaixa em todos os sintomas. Meu Deus. Não é um ou outro, ela se encaixa em todos os sintomas, né? E eu, claro, eu não acreditava que eu estava enxergando a realidade corretamente e que tipo de pessoa péssima que eu devo ser, falando uma coisa dessas, pensando uma coisa dessas sobre minha própria mãe, né? Então, não acreditando em mim mesma, eu peguei um caderno e eu passei meses fazendo lista de todas as memórias que eu lembrava, que eu tinha, que embasariam essa minha afirmação de, cara, eu acho que minha mãe se encaixa nisso, porque eu não acreditava em mim mesma e me sentia uma má pessoa. Por você quer pensar nisso. Depois de muitos meses desse estudo, eu fui entender. Ah, tá. Eu tenho uma mãe narcisista, né?
E eu fui entender também com mais estudo que a razão pela qual eu me envolvi tão facilmente com o narcisista psicopata é porque ele ativava em mim gatilhos muito parecidos com os que eu sentia perto da minha mãe. E querendo ou não, quando a gente cresce num ambiente assim, a gente fica com um buracão desse tamanho, querendo se preencher, querendo ter um pouco de atenção. Aí vem um narcisista, me deu o quê? Tudo que você precisava. Atenção. Aparentemente, né, ele preencheu tudo aquilo. Muito bem. E aí, a partir daí, eu encontrei um site para filhas de mães narcisistas. Aquelas mulheres lá, porque tem também filhos de mães e pais narcisistas, tá? Não tem gênero isso, só para deixar isso muito claro. Sim. Aquelas mulheres nesse site, elas descreviam a minha experiência. E era chocante para mim, porque a minha experiência era tão bizarra, tinha comportamentos tão incompreensíveis dentro de casa, crescendo, que eu não conseguia nem articular para mim mesma, quanto mais para os outros. E naqueles sites tinham nomes específicos para aqueles comportamentos. Gaslighting, dog whistling, hoovering, né? E eu fiquei, é isso que ela faz, é isso que ela faz, é isso que o cara faz, né? E eu comecei a entender que eu não era louca. Que se tinha milhares de pessoas que estavam falando exatamente o que eu tinha experimentado, e tinha até nomes para isso, tinha literaturas que eu poderia ler, eu entendi que eu não era louca. Enfim, desse momento até um momento onde eu decidi cortar contato com a minha mãe, fazer o que é conhecido como contato zero. É quando você está sobrecarregado com aquela relação e você não tem estrutura mais para ter contato com a pessoa. O mero contato, até uma mensagem que a pessoa te manda, já ativa todos os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Né? Infelizmente. Então, nesse meio tempo, o meu padrasto morreu, que era o cara que eu considerei meu pai. Aí ela começou a adotar umas atitudes bastante questionáveis, né, usando a morte dele para gerar culpa em mim, falando essencialmente que ela ia se matar. Aí eu não aguentava mais. Você já estava esgotada, né? Porque é isso que acontece. E ouvindo a sua história, deixar você tomar um pouquinho de água e restabelecer, você vai daqui a pouquinho falar por que você decidiu ajudar as pessoas e em seguida a gente vai explicar direitinho o que é o transtorno, para as pessoas de casa se identificar, né? Perfeito. Pode continuar. E é isso, então teve um momento lá onde eu já conhecia a respeito desse contato zero, eu não aguentava mais essas mensagens da minha mãe, eu estava muito desestabilizada e eu fui fazer uma viagem a estudo para a China. E lá, curiosamente, olha a coisa do universo, eu estava compartilhando um apartamento estudantil com uma psicóloga especialista em transtorno de personalidade narcisista. Que bacana! E ela conseguia me validar, ela conseguia falar, não, você não é louco, é assim mesmo o funcionamento, não, é isso, aquilo, não sei o quê. E eu consegui optar pelo contato zero quando eu estava na China. Quer dizer, lá você decidiu... Porque eu tinha muito medo da minha mãe, né? Então, eu não tinha coragem de fazer isso perto dela. Mas já que eu tô na China, naquela época, né? Eu pensei, vou bem aproveitar. Mas para você ver, só para falar para as pessoas que estão lidando com isso, eu tinha esse nível de medo dela. E hoje eu tô aqui falando. Olha isso. E ela tá viva. Então eu não tenho medo mais. Que legal. Então superação é possível. Não, é muito libertador, inclusive quando a gente tem coragem de contar o que aconteceu com a gente. Opa, a gente precisa, porque a gente não acredita. Isso demora muito tempo, mas é uma cura, né? É uma cura. Então de lá pra cá, eu fui buscando formação em psicanálise, terapia do esquema, TCC, psicologia humanista e graças a Deus eu falo inglês, porque a maioria da literatura sobre esse assunto naquela época estava tudo em inglês. Né? Eu fui consumindo obsessivamente mesmo, obsessivamente, tudo que eu pudesse a respeito desse assunto, com um intuito muito específico de chegar com essa informação como uma porta de cura, uma porta de saída. Porque o que vai adiantar eu chegar na internet e ficar falando, gente, eu estou destruída, existem pessoas assim, você também pode estar destruída. Não. Aí vão chorar todo mundo, vão fazer uma roda de choro, né? Aí não vai resolver, não vai ajudar. Não tem saída. Então, do início para cá, eu tenho tomado bastante cuidado, e eu erro muito, ok? Mas eu tomo bastante cuidado em escolher palavras que possam ser didáticas, terapêuticas, para que esse próprio bate-papo tenha um efeito terapêutico na pessoa, né? Sim. Então, às vezes só vendo um vídeo de alguém que você vê que ela tá falando com propriedade, ela passou por isso, e a pessoa tá lá falando, olha, você é capaz. Eu te vejo no outro lado da margem, você chega lá, eu sei que você acha que não. A gente fala, tá bom,
tá bom? Se ela conseguiu também. Exatamente. Bem assim, né? É bem assim. Você acha que eu imaginaria, 16 anos atrás, que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo na proporção, né? E eu sei que vai crescer muito mais, né? Eu não imaginava. E é muito triste, a gente falava um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre pessoas com essa condição, né? Que é o transtorno narcisista, transtorno de personalidade narcisista. E eu queria que você esclarecesse, porque, embora, como você disse, se falam muito sobre o assunto, mas nem sempre as pessoas levam a informação de verdade como ela é. Então, no seu caso, como você tem experiência pessoal e você estudou muito, então você é a pessoa certa para esclarecer para a gente. E para as pessoas de casa, porque às vezes você está convivendo com essa pessoa, você está trabalhando com essa pessoa, dormindo debaixo do mesmo teto, talvez na mesma cama, talvez é um pai, talvez é uma mãe, talvez é um irmão. E você está sofrendo muito, se culpando, inclusive, não sabe o que está acontecendo com você. A maioria das pessoas que eu converso, Tari, elas estão sofrendo e chorando, triste, às vezes com muita mágoa no coração já, doentes. E assim, o que de verdade é esse transtorno? Só para as pessoas começarem a ficar aware. Eu acho que a consciência, né? Hoje é um dia da gente trazer consciência. Perfeito. Num primeiro momento, vou falar características que qualquer um pode identificar, como é que é o impacto na pessoa lidando com o narcisista. Depois eu entro um pouco mais em detalhes, tá? Certo. Quando a gente está lidando com o narcisista, a gente percebe algumas coisas muito marcantes. Uma das coisas mais marcantes é que a pessoa não é capaz de assumir erros. Ela não consegue processar informações sobre ela mesma que façam com que ela seja menos do que perfeita. Ela é uma pessoa que tem que estar sempre certa, ela é competitiva na fala com você, ela tem que estar sempre por cima. Qualquer coisa de errado que aconteceu na vida dela, ela consegue descrever aquilo de um jeito onde você é culpado. O mundo é culpado, né? O capitalismo, o comunismo, esse grupo de pessoas, aquele outro grupo de pessoas. Você percebe com o tempo, tá esquisito isso aqui. Todo mundo comete erro. Como que essa pessoa tá acima do erro, né? É sempre perfeita, né? É sempre perfeita. E quando eu digo que ela não assume erro, ela não assume erro de um jeito onde ela se considera melhor do que você, né? E dá para se considerar melhor do que as outras pessoas de várias formas. Você pode usar o seu intelecto e competir com a pessoa intelectualmente. Sempre você tem uma resposta. Não interessa o que ela tá te falando, se é válido. Você tem sempre uma resposta, uma pesquisa, não sei o quê. Dá para competir com a outra pessoa, você estando por cima, você sendo a maior vítima de todas. Ninguém nunca sofreu como você. Hoje eu estou com câncer. Mas e eu que estou com dor no tornozelo? Né? Então, de algum jeito, a pessoa consegue. Mas eu sou melhor. A minha dor é maior. Eu sou mais especial, né? Então, tem essa sensação de competitividade. O que acontece é que a gente começa a ficar tenso perto dessa pessoa. É o famoso pisar em ovos. Quando você percebe que você não pode falar o que você pensa, você não pode existir, você não pode ter respostas emocionais, você não pode ter seus gostos, suas preferências, né? Porque ou a pessoa leva pro lado pessoal, ou ela sente uma profunda inveja de você. E ela quer te destruir, e ela sente prazer em te destruir, porque ela sente um alívio contra a inveja, né? E aí você daqui a pouco tá pisando em ovos, pisando em ovos, pisando em ovos. Você vai rotineiramente apagando partes inteiras da sua personalidade. Porque tudo que não se encaixa no que ela acha que você tem que ser são pessoas profundamente controladoras. Você apaga. Por quê? Porque você não está a fim de lidar com a resposta dela, né? Então, quais são as respostas que pessoas assim podem dar? Digamos que você está num dia de felicidade, você teve uma conquista. Narcisistas podem sentir uma profunda e constante inveja de todo mundo. A pessoa percebe que você está bem, eu vou cortar essa felicidade. Por quê? Eu não consigo acessar a felicidade desse jeito, tu não vai. Quando tu acessa, eu lembro que eu sou isso. Eu não tô a fim de lembrar. Então, provoca, minimiza, dá uma indireta, fala alguma coisa humilhante, fala na frente dos outros, corta, 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 e você murcha, 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 murcha. O que você aprende? Bom, essa parte de mim que é feliz, acho que não pode existir, né?
E você apaga aquela parte. Porque você não está a fim de lidar com a pessoa que vai fazer tratamento de silêncio com você durante uma semana inteira. Vai ficar agressiva, começar a gritar, espumar pela boca. Vai te dar um soco na cara. Meu Deus. Em alguns casos é isso. Às vezes não tem violência física, mas a pessoa fica te invalidando de formas muito sutis. E aí parece que você vai perdendo autoestima ao lado dela. Você vai apagando, né? Apagando. Aí a sua felicidade incomoda. Se você conta uma história triste, ou a pessoa compete com você, porque minha dor é maior do que a sua, né? Ou então a pessoa se faz de empática naquele momento e você, ai que bom, eu estou sendo acolhido. E na primeira oportunidade que ela tem um gatilho, que você fez o que ela não queria, na hora que ela queria, do jeito que ela queria, ela usa aquela informação sensível que você falou para ela no seu maior momento de vulnerabilidade contra você. É como se eles fizessem uma análise da sua personalidade. Isso é muito espontâneo para eles, tá? Nem é consciente para a maioria deles. Eles fazem automaticamente. Desde a infância, é automático. Tem muita gente que acha que eles estão conscientemente planejando. Quando a pessoa também é psicopata, isso costuma ser verdade. E tem aí uma porcentagem de narcisistas que são psicopatas, tá? Mas só o narcisismo é muito inconsciente, a pessoa age daquele jeito. Então ela te conhece, ela faz um apanhado de todos os seus gatilhos emocionais, de todas as suas vulnerabilidades. E enquanto ela está te conhecendo, ela muitas vezes é extremamente empática, charmosa, te valida. Nossa, como você é especial, como você é inteligente, que nem você não tem. Nunca ninguém me fez me sentir assim. Então você confia na pessoa porque ela está enchendo a sua bola e muitos de nós que convivemos com narcisistas já temos o quê? Aquele buracão desse tamanho, né? Desde a infância, que a gente está esperando alguém dar um pouco de atenção, né? Então a gente fica, sim, sim, sim. Aí nesses primeiros momentos onde a pessoa está conhecendo todos os seus gatilhos, ela não está agindo de um jeito suspeito. Então você pensa que você achou o príncipe encantado, a mulher da sua vida. Assim que existe o estabelecimento de vínculo, onde você se sente mais presa à pessoa, você engravidou. Você foi morar na mesma casa. Você assinou a união estável, casou com a pessoa. Você assinou um contrato de associados, né? Vocês estão trabalhando juntos. Quando tem o vínculo, pá, muda a qualidade da atenção que eles te dão. Aí do nada, cutucadinha aqui. Nossa, será que ele fez isso mesmo? Será que ela fez isso? Deve ser coisa da minha cabeça. Por que deve ser coisa da minha cabeça? Porque eu tô comparando essa pessoa que tá brotando agora com a pessoa do início. E não tá batendo. Então eu devo ser uma má pessoa que tá julgando essa pessoa que é tão incrível, tem todas essas características maravilhosas. Então vai começando, às vezes aos poucos, às vezes vem com tudo, tá? Às vezes é muito, né, já, de cara. Mas você percebe essa mudança na qualidade da atenção. Ou a pessoa retira a atenção e você fica no vácuo, ou a pessoa começa a te abusar de você mesmo, humilhar você, minimizar você, acabar com a sua autoestima de formas diretas, indiretas, sutis, abertas. E você fica constantemente comparando essa nova pessoa com a pessoa do início da relação. E aí o que acontece? Você já tem aquele buracão, não falei? O buracão tá desse tamanho agora. E aí você se torna hiperdependente da opinião dessa pessoa narcisista na sua vida. Porque ela tem a sua autoestima nas mãos. Meu Deus. Então você vai, com cada rejeição, ativa dentro de você, em vez de, nossa, tá errado isso aqui, eu vou embora. Ativa o contrário. Me rejeitou, eu me sinto inferior, eu sou suja, deve ser minha culpa. Já sei, vou lutar mais dessa vez para agradar a pessoa. Então, como que você agrada? Você apaga todas as partes de si que ativam os gatilhos da pessoa e você se adequa a ela. Por isso que a gente fica sem personalidade. Por isso que a gente não sabe quem a gente é. Por isso que a gente pisa em ovos por medo do que pode ser a próxima resposta da pessoa. Porque tem um detalhe com pessoas narcisistas. Ela pode te dar uma lista de tudo que ela quer que você faça. Cala a boca, não faça isso, vista aquilo, não faça não sei o quê. Beleza, vou memorizar essa lista. Você pode fazer tudo o que está na lista. Nunca vai ser bom. Nunca vai ser suficiente. Nunca. A pessoa é como uma peneira. Ela não consegue segurar emoções positivas durante um longo período de tempo. Então não interessa o quanto amor você dá. A gente tem uma ideia muito distorcida de que, meu amor vai curar. Vai salvar a pessoa. Vai curar a pessoa. Deus vai curar. Mas para Deus fazer o trabalho dele, a gente tem que abrir o coração e convidá-lo e dar um passo.
Se a gente tá assim, não quero ver, não quero ouvir, tô fechado, boa sorte. Deus fazendo o trabalho dele dentro de você, entendeu? Então a gente tem uma ideia muito distorcida que o nosso amor vai curar e que temos que ter paciência. Isso é um tema bem sensível, que a gente trata com muito respeito, inclusive, mas que é muito necessário falar, porque tem pessoas morrendo, né? Agora, tem aquele narcisista que a gente tem que fazer contato zero, né? A maioria. E então, a gente vai falar com as pessoas que estão passando por isso, inclusive aquelas que estão dentro de religiões, né? Queria que você falasse um pouco, quando é que a gente precisa fugir, se afastar, fazer o contato zero? Perfeito, essa é uma pergunta muito sábia. Olha o que eu vou te falar. Nesses momentos que a gente tá toda errada, lembra quando eu estava na China, que eu não conseguia nem ver uma mensagem da minha mãe? Eu não tinha um pingo de saúde mental mais, né? Às vezes a pessoa tá assim, lidando com um narcisista, aí infelizmente naquele grupo religioso específico que ela frequenta, e não são todos, falam, não, mas você tem que aguentar, porque isso é amor, porque Deus vai não sei o quê. Aí ela fala com a irmã também tá acostumada com aquilo, não, divórcio não é legal, você tem que aguentar. Tá, então como é que a gente sabe o que fazer nesses momentos se as próprias pessoas perto de mim estão falando que eu sou louca, que eu tô exagerando, que não é bem isso? Por isso que eu falo para as pessoas que a gente tem uma coisinha dentro da gente que nos fala quando tá na hora da gente colocar limites. No meu trabalho eu chamo isso da bússola interna. Todo mundo tem uma bússola interna. Ela tá lá bem no centro do nosso peito, só que a gente não escuta ela. Porque tem todas essas outras vozes. Não, porque divórcio é errado. Não, porque você que é culpada. Não, mas você está exagerando. Ele não pode estar fazendo. Ela não pode estar fazendo. Ele é tão bacana com a gente. Não, para um homem tão bom, normalmente. Tem mulher também, tá? A gente fala mais aqui de narcisista homem porque a tendência é maior, né? Mas tem mulher também. Você mesma passou por isso, né? E normalmente essa pessoa do lado de fora, ela é muito legal, né? É ótima. Lembra? Acima de qualquer suspeita. Muitos narcisistas são bem charmosos. Né? Então são pessoas, inclusive tem o perfil do narcisista comunal, que é uma pessoa que doa muito para a sociedade, né? Então o que vai achar com uma pessoa dessas que... Caridosa, poxa, filântropa, né? Filântropa, cara. Imagina. Espanca a mulher, abusa dos filhos, imagina. Aí a pessoa fica até com raiva de você. Fica. Né? Chama de ingrata, né? Chama de ingrata. E você fica mais confusa ainda, como se fosse mais um soco na sua cara, né? Então, diante de tantas vozes falando tantas coisas que nos confundem ainda mais, é muito importante a gente conseguir contato com a nossa bússola interna. Ela é como se fosse um GPS pessoal. Quando você está lá dirigindo, às vezes você pega uma rua errada, ele não recalcula? Sim. O GPS sempre vai te fazer chegar no destino final. Então ele vai recalculando quantas vezes você se desviar, mas ele sabe onde é para você chegar, muito mais do que você, inclusive. Então, quando a gente consegue entrar em contato com a nossa bússola interna, ela fala, é lá no fundo uma intuição que diz, tem algo de errado aqui. Tem algo de errado aqui. E a gente não escuta ela por causa das outras vozes. Então, uma dica prática para as pessoas conseguirem ouvir sua bússola interna, nós precisamos aprender e usar técnicas de regulação emocional. Por quê? Porque se ela está lá no meio falando com a gente, mas tem um monte de voz aqui, e essas vozes fazem a gente sentir culpa, confusão, medo. Se a gente não regular essas respostas emocionais, a gente se cega. Ai, mas coitado dele, coitada dela, minha mãe, meu irmão, não sei o que, eu não vou abandonar, eu sou uma péssima pessoa. Culpa. Aí você não escuta a bússola. Coloca limite. Faz contato zero. Então, existem várias técnicas de regulação emocional que a terapia cognitivo-comportamental te ensina, mindfulness ensina, yoga, oração para muitas pessoas, beijar um gato, abraçar um cachorro, cheirar uma flor, né? Muitas coisas acalmam essas vozes loucas que tem dentro da gente, que ativam respostas emocionais, e aí a gente consegue acessar a sabedoria da bússola. E a gente tem a sabedoria da bússola. E a coisa mais doida e linda é que ela existe. Porque você fica tão sem personalidade e sem orientação que quando você finalmente consegue, não, eu não vou ouvir as vozes internalizadas. Peraí, deixa eu me acalmar. Ela te dá um sinal muito claro. E a partir desse ato corajoso de regular as respostas emocionais e perguntar o que eu sei lá no fundo, que ela vai te falando quem você é. Ela vai te falando quais são seus valores. Você começa a lembrar. Esses não são meus valores. Eu abri mão dos meus valores.
Eu tô indo contra mim mesma, eu tô fazendo coisas que me dão asco de mim mesma, porque eu tive que apagar essas partes de mim. Ela te lembra quem você é, ela te lembra o que você quer realizar no planeta Terra, ela te lembra que tem esperança e ela te dá coragem. Você vai lá com medo, toda tremendo, não dorme 6 meses de tanto medo que a pessoa possa entrar em contato com você. Mas ela vai te dando passo a passo orientação. Agora vai atrás de terapia, agora volta para academia. Agora entra em contato com aquela tua amiga que te fazia bem. Agora volta a sair de casa de novo, você está se isolando há 6 anos. Agora faça isso. E é tudo dela. Ela vai falando. Lá no fundo, o que você já sabe? E é nesse contato íntimo que a gente tem com a nossa própria sabedoria interna que a gente vai reconstruindo um senso de eu. Agora, a partir de uma autenticidade, às vezes a gente nunca teve. E é assim que a gente supera. É assim que a gente sabe o momento. Tem que ser de dentro para fora. E buscar, pelo amor de Deus, ajuda especializada. Sim. Você vai falar com a pessoa errada, ela vai te confundir mais ainda. Queria que você falasse um pouquinho como é que a pessoa que está sendo manipulada agora e ela não consegue abrir mão disso, ou seja, ela já entregou a vida dela na mão dessa pessoa. Vamos ajudar essa pessoa. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo que é, gente, 1% ao dia perdoando-se pelo resto. E essa é a proporção correta. A gente acha que tem que ser 100% perfeita? Não, você está precisando de 99% de autocompaixão, que é isso que a gente deixou para trás. Então, a primeira coisa que eu sugiro para essa pessoa, primeiro entenda que é um processo e a noite vai ficar mais escura antes de amanhecer, lembra que eu falei? Se você espera, você já sabe como lidar. Vá atrás de informações especializadas. Eu tenho um livro gratuito que a pessoa pode baixar, que é para sistemas familiares narcisistas, mas também serve para pessoas que estão lidando com narcisismo. Porque muitas pessoas que estão em relacionamento com narcisistas não sabem, mas vieram de um sistema familiar onde aquilo já foi ensinado. Sim. Entendeu? Então o nome desse e-book é Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se. É de graça, a pessoa vai lá no meu site, tarianarocha.com.br, ela baixa. No final desse livro tem um glossário de palavras relacionadas ao narcisismo. Lembra que eu te falei que para mim foi impactante demais ver outras pessoas descrevendo a minha experiência? Porque a gente não consegue dar nome aos bois. A gente fica super confusa. Então lá você começa a estudar hoovering. Hoovering é quando você consegue distância da pessoa narcisista e depois ela rebrota na sua vida. E vem com flores, e viagens, e presentes. Ou como se nada tivesse acontecido. Você fica, a última vez você me deu um soco na cara. Agora a pessoa veio como se nada tivesse acontecido. E minimiza, né? Exagerou, isso daí já passou. Nossa, você vai destruir a nossa noite de novo mencionando o passado. Aí você pensa, putz, eu sou uma má pessoa, né? Tô mencionando o passado. O passado foi um soco na cara. O passado foi um negócio super errado que a pessoa fez usando seu filho contra você, né? Então, estude hoovering, gaslighting, dog whistling, todas as coisas que estão narcisismo vulnerável, narcisismo grandioso, controle, não sei o quê. Comece a estudar as palavras para você falar a sua história. Faça o que eu fiz. Pega um caderninho onde a pessoa narcisista não pode ter acesso, tá? Pelo amor de Deus, seja no celular ou onde for, começa com cada palavrinha que tá lá, juntar os pontos, né? Peraí, onde que eu vi esse tal de gaslighting? Onde que eu vi esse tal de hoovering? Onde que eu vi esse tal de vitimização, né? Que a pessoa é sempre a vítima da história. Onde que eu vi esse tal de eu tenho que pisar em ovos, não sei o quê? Faça listas, começa a validar para você mesma, porque a gente se acha louca. Eu tô exagerando, eu tô vendo o que não tá lá, eu tô vendo pelo, né? Como é que eles falam? Qual é a expressão? Ver pelo em... Tem uma expressão aí que você vê... Pelo em ovos. Isso mesmo. Você vê pelo em ovos, né? Então, passe um momento aí de semanas, meses ou anos para algumas pessoas, que cada pessoa tá numa situação, se validando, se tornando especialista naquilo. Veja bem, não é estudando o transtorno dos outros que você vai se curar. Mas como envolve manipulação psicológica, alguém de fora tem que falar que você não é louca. E é por isso que é muito importante a gente ir atrás das literaturas, começar a escrever, articular a nossa experiência. Não fale com quem não conhece de narcisismo. Sem perceber, a pessoa vai te afundar mais ainda. É uma condição muito séria. E é um esclarecimento aqui nessa tarde que a gente quer trazer para você. É um assunto muito complexo, não dá para se falar assim, né, Tariana? Até te convido para voltar outras vezes.
Agora eu queria, para a gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Vamos focar na mulher que está agora pensando que ela não consegue sair. A gente fala de fundo de poço, mas eu acho que isso vai além do fundo de poço, né? Essa é uma condição muito difícil, que quando você está aí, você pensa que você não vai sair. Então eu queria que você falasse com essa pessoa agora, para a gente poder tirar ela de lá. Eu quero que ela veja, por exemplo, a história de pessoas que tiveram lá. E eu sou uma dessas pessoas, tem várias pessoas na internet. Imagina uma pessoa ter coragem de falar na internet publicamente, minha mãe está viva. E eu não tenho medo, sabe por quê? Porque meu coração é preenchido de amor por essa causa. E eu quero que a pessoa entenda que tudo que a cabeça dela está falando para ela é distorção da realidade e ela está num pesadelo. E ela vai despertar. Porque, na verdade, a realidade é o lugar de bênção e de livramento. Quando a gente sai do pesadelo, a gente entende que a gente não é nada daquilo, não é nossa culpa. A gente não poderia ter feito nada de diferente. E a força que a pessoa ganha nesse processo de cura, como eu falei, ela não está sozinha. Ela vai libertar várias outras pessoas. Ela pode achar que ela não é nada nem ninguém. Eu quero que ela entenda que o processo é devagar, mas que ele é devagar porque ele é profundo. Isso não quer dizer que não está funcionando, que não está acontecendo, que ela não vai superar. É que quando é profundo e muito significativo, ele é devagar mesmo. E que ela interprete isso como a maior virada de chave na vida dela. Que ela vá atrás de informações especializadas, que ela se eduque, que ela se torne especialista, que ela vá atrás de terapeutas especializados, aprenda a regular sua resposta emocional e tenha um relacionamento profundo com a bússola interna dela. E que ela saiba que ela vai receber orientação passo a passo dessa bússola interna dela, com as pessoas certas, com tempo e muita autocompaixão. Muito bem, maravilhoso. Muito obrigada. Queria te agradecer, foi incrível. Como você faz um trabalho lindo lá, que Deus te abençoe. Cada vez mais, viu? Continue. Eu acho que quando a gente vê pessoas como você falando com tanta propriedade e se dedicou tanto a estudar para trazer um conteúdo tão rico, isso anima de verdade quem está passando por isso, e só quem está passando sabe do que a gente está falando. Então, muita gente que está assistindo talvez nem sabe muito, mas você que está passando entendeu todo o recado que você deu. E muito obrigada, viu? E volte outras vezes. Muito obrigada para todo mundo aí da equipe, todo mundo envolvido em me trazer para cá. Muito obrigada. Queria que você deixasse seus contatos também, claro, para as pessoas te encontrar, né? Então, todas as minhas redes são Taryana Rocha, Taryana Rocha, e é só colocar esse nome e vocês vão me achar. Muito bem, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E para você de casa, eu queria deixar só um recadinho. A gente falava bastante, eu e a Taryana, sobre a questão do perfil das pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa, é só comigo, isso está acontecendo comigo porque eu não tive amor, ou eu sou de uma família muito simples. Não, nós conhecemos pessoas, né, Taryana, da alta sociedade, pessoas famosas, inclusive, que nem dependem financeiramente, porque às vezes tem gente que está ali presa por conta de uma dependência financeira, mas isso não tem endereço, não tem conta bancária. Isso é algo que acontece com qualquer uma de nós, ou um de nós. Eu queria que você prestasse atenção nessas lágrimas que você tem escondido, que às vezes você se maquia, se arruma e você vai aos eventos sociais, aos encontros, e você sorri, você conversa com pessoas e ninguém faz ideia do que você está passando. A gente sabe que esses narcisistas adoram eventos assim, tratam suas esposas na frente da sociedade muito bem, e a gente sabe muito bem o que acontece em casa. E a gente está aqui nessa tarde hoje para te encorajar, para dizer que você não deve ter medo, que você não deve ter vergonha, só você sabe o que está acontecendo com você. Então, eu acho que o grito de socorro, como a Taryana falou, dessa bússola que está aí gritando dentro de você, você tem que ouvir. E às vezes também você fica aí porque você pensa, ai, meus filhos vão ficar sem o pai. Eu quero te dizer que é muito pior, às vezes, ficar com essa pessoa, com seus filhos. De novo, a gente não está aqui incentivando ninguém a desistir de seus relacionamentos, nem divorciar, não é nada disso. A gente é até contra divórcio, mas a gente está aqui querendo salvar a sua vida, como a gente foi salva um dia.
Esse programa aqui existe para a gente poder levar essa mensagem para transformar de verdade você. Essa é a nossa intenção, né, Tariana? Isso mesmo. O nosso desejo. E a gente quer desejar que você saia desse lugar. Não esconde mais essas lágrimas. Busca quem pode te ajudar, viu? É o que a gente deseja para você. Eu quero, então, te agradecer por nos ouvir por esse tempo. Agradecer mais uma vez a Tariana. Te convidar para seguir a Tariana. Lá você vai encontrar conteúdo que vai transformar a sua vida. Siga o programa Ressoar, me siga também. Essa entrevista ela vai ficar disponível no canal do YouTube e você pode acessar ela depois e assistir com mais calma. Eu acho que tudo que foi falado aqui foi falado pensando em tudo que você está passando. Te desejar uma ótima tarde, um domingo incrível com a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Chegamos ao fim do nosso programa. Passou rápido, não foi? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal, youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, @programa Ressoar. E aí você comenta por lá o que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: cada passo, por menor que seja, te aproxima do seu sonho. Continue firme, que o melhor ainda está por vir. É verdade isso, viu? Então não desistam nunca. Um grande abraço, meu povo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá!